Nossas saudações a todos. Estamos iniciando o programa Segurança e Debate. Esse programa é a realização do IFOSPAN em parceria com a TV Farol. No programa de hoje, nós vamos discutir aqui alguns temas bastante interessantes, mas antes eu gostaria de agradecer aqui ao nosso consultor Leonardo Assunção, que nos fez aqui uma saudação no último programa. A gente agradece o seu carinho. Eu e Felipe estivemos fora, participando aí do doutorado que estamos fazendo, mas parabenizamos aí o programa, pela condução do programa aí com o presidente Wagner Simas. Parabéns aí pela atuação e ficamos felizes aí pelo seu carinho em lembrar daqui dos dois consultores. Eu que agradeço o seu reconhecimento aí, mas ficamos felizes em tê-los aí de volta com mais sabedoria e uma nova visão para acrescentar certamente em nosso programa, principalmente nessa data. E estamos completando um ano aqui na TV Farol, programa Segurança em Debate já com cerca de 2 anos e meio no ar, mas um ano aqui na nova casa, essa TV aberta, que é feita para você, como todos nós já sabemos, não é, Esperão? Muito bem. Eu gostaria também, Felipe, que você fizesse algum comentário. Estamos aqui felizes, completando um ano nessa nova casa, onde o programa cresceu bastante. A gente sabe que dificuldades são constantes, uma constante para você manter um programa no ar, mas aqui na TV Farol recebemos o carinho, o apoio da direção, da equipe técnica, e o programa só tem crescido. Isso é bom para Alagoas. Alguns que falham, que cometem aí desvios de conduta, não gostam muito desse programa, mas a gente sabe que aqueles que têm um padrão de vida de coerência, um bom caráter, uma boa personalidade, são torcedores de que esse projeto vá à frente e não pare nunca. Quer comentar sobre isso também? Super consultor, Dr. Felipe Campos. Olá, Esperon. Olá, Leonardo. Também é um prazer fazer parte dessa mesa de debate, a mesa mais democrática de Alagoas. E sempre bom estar um ano aqui na TV Farol, contribuindo para a amplitude desse debate e trazendo ideias novas e inovadoras para a melhoria da segurança pública aqui no nosso estado. É muito interessante a sua expressão. Eu gosto muito quando você fala a mesa mais democrática de Alagoas, e eu quero lembrar, a gente tem uma máxima aqui, entre outras, e a gente comenta que a única face boa da violência é que ela é democrática. A gente tem visto aí uns acontecimentos, pessoas que acabam por não ter a conduta ideal, que a gente prima que seja o bom caminho, acabam também sendo atingidas, né? Mas falando nisso, nós tivemos aí um período em que pessoas da alta sociedade acabaram sendo atingidas. Aqueles que têm proteção, aqueles que têm como pagar uma segurança privada, ainda assim estão sendo alcançados por essa violência. Então a gente tem que tomar um rumo, a gente precisa mudar a postura, a gente precisa não mais desviar merenda escolar. A gente fala sempre nisso aqui, gente. Verba pública, o Estado é um Estado rico. Para aguentar o que se rouba nesse Estado, realmente não se pode mais dizer que Alagoas é um Estado pobre. Mas a gente tem visto aí, a violência não tem parado. Inclusive, com o tema de hoje, nós vamos discutir aqui uma matéria excelente que saiu no jornal Tribuna Independente, uma matéria elaborada pelo jornalista, o repórter Alain Lisboa, e a gente vai discutir isso aqui hoje em conjunto, eu, Leonardo e Felipe. Lembrando, deixamos de ser o 9º colocado na violência do Brasil e somos hoje os encabeçadores dessa violência. Estamos aí com mais de 55,3 mortes por cada 100 mil habitantes. Como diria o consultor Eduardo Lucena, isso já é uma pandemia, é fora de controle, embora nossos gestores insistam em ir à televisão e à mídia dizer que a coisa está maravilhosa, está bem, e não está. Você vê que, inclusive, os integrantes da força pública, aqueles que estão teoricamente ou até na prática mesmo capacitados, têm sido mortos aqui, se tornando uma constante no nosso Estado. Mas eu gostaria de ratificar aqui, poderia dar um close aqui, Felipe, por favor, essa excelente matéria que saiu aqui no jornal Tribuna de Alagoas, falando sobre 13 ações para conter a violência em Alagoas. Eu gostaria de iniciar comentando aqui com o Felipe, com o Leonardo, o primeiro tópico que ele fala, que é o que a gente prega aqui. Eu gostaria que vocês comentassem. Uma das sugestões que a matéria diz, fala sobre educação. Leonardo, gostaria de iniciar. Isso é realmente uma retórica aqui que a gente está sempre tocando. A gente sabe que alguém pecou lá atrás, pagamos o preço hoje dessa violência. Por quê? Porque a educação não foi priorizada, nossos professores não foram valorizados e o preço é esse. Pode comentar sobre isso, Leonardo?
Sim, Esperon. É inevitável quando se fala de segurança pública. Muitos pensam que segurança pública é feita apenas de polícia. Mas o nosso programa faz questão de deixar claro que a educação é um importante elemento, não só para a segurança pública, mas também para a saúde e outras áreas do desenvolvimento humano. Estamos numa semana que segue a anterior, em que foi divulgada uma pesquisa em que Alagoas aparece no Índice de Desenvolvimento Humano do município como o último lugar de todo o nosso país, e o que destacava negativamente era a questão da educação, em que Alagoas era o líder nacional na questão do analfabetismo, na má qualidade da educação, o analfabetismo em Alagoas o dobro da média nacional. Então, se não avançarmos nessa seara, fica difícil pensarmos numa segurança pública melhor, porque aquele que tem perspectivas de ascender na sua vida através do estudo, evitará de ingressar na criminalidade. E aquele que tem o acesso ao estudo também exigirá um poder público com uma atuação mais forte, impostos gastos de uma forma melhor, desvios menores na nossa política, que estamos vendo aí mais esse escândalo na Assembleia Legislativa. Então a educação é fundamental e é interessante até que tenha sido o primeiro item a debatermos aqui. É uma importantíssima ação para uma melhoria da segurança pública. Me fez lembrar agora, já vou passar para você, Felipe, é uma expressão usada pelo advogado Mendes de Barros. Ele diz sempre assim: quando foi deputado, ele teve que escolher, eu não me recordo agora o interior dele, salvo engano é Palmeira dos Índios, onde ele recebeu uma verba que poderia ser para construir um batalhão de polícia militar ou uma escola. E ele optou pela escola e os índices de violência realmente naquele momento reduziram-se bastante. Então a gente fica muito feliz. Mas comenta aqui a matéria, Felipe, aliás, uma excelente matéria aqui do jornalista Alain Barbosa, diz o seguinte, Alain Lisboa, diz o seguinte: quanto maior o grau de instrução de um povo, menor é o índice de desemprego e maior é a qualidade de vida dessa população. Comenta sobre isso, Felipe. De fato, a educação é um grande meio de controle de criminalidade. O problema é que ela trabalha a longo prazo. Ela pode beneficiar no sentido de a criação de escolas em tempo integral, tipo a Arapiraca tem algumas, especialmente outros estados que investiram nessa questão da educação integral, porque tira os jovens e o adolescente, onde essa faixa da maior criminalidade violenta, e coloca na escola com aulas de música, com atividade esportiva. O tempo que o jovem passaria ocioso nas praças, de repente se envolvendo com fatores de risco ligados à criminalidade, ele vai estar fazendo algo produtivo na escola. A educação sempre será a chave, a solução para a redução da criminalidade. Mas do jeito que Alagoas está, nessa epidemia de violência, de criminalidade violenta, a educação não vai surtir efeito no exato momento. É um fator que diminui a criminalidade, mas a médio e longo prazo. Leonardo? Gostaria só de fazer uma observação interessante, que já é um problema que os nossos gestores têm que analisar, que no médio prazo teremos uma carência muito grande de professores, porque nos cursos superiores aí na área de matemática, principalmente na área de exatas, matemática, física, química, a procura está muito reduzida, porque os profissionais ou estudantes ainda não veem um reconhecimento remuneratório para essa nobre função que é de professor, que não há um reconhecimento nem dos alunos que recebem o conhecimento ali daqueles profissionais, nem dos seus responsáveis e muito menos na hora do vencimento. Então, daqui a alguns anos, quando estivermos sentindo falta desses profissionais, talvez tenhamos aí uma busca desenfreada por eles e aí haja o reconhecimento que já deveria estar acontecendo desde já. Aliás, eu não posso deixar de ressaltar, nós tivemos agora a saída do secretário de Educação, Adriano Soares, que ninguém pode discutir, um excelente advogado, mas enquanto secretário de Educação não disse a que veio, manteve a educação aí durante vários meses em regime de emergência, ou seja, comprando, reformando sem licitações, e eu sinceramente não percebi grandes mudanças. Frustração, quer comentar, Leonardo? Sim, Esperão, reforçando o que você disse, o secretário que entrou 2 anos atrás pregando que sua prioridade seria a realização de um concurso público na educação alagoana, saiu 2 anos depois e nem esse concurso foi, nem o edital saiu.
Então foi uma passagem não de boa lembrança. Isso reforça o pensamento que eu tenho. A nossa gestão aqui no Estado de Alagoas tem sido letárgica, é muito lenta nas atitudes. Como a gente disse aqui, o Felipe comentou, a gente sabe que a educação é uma postura para reduzir violência a médio e longo prazo, mas é importantíssimo. A gente não vai conseguir reverter isso em termos de futuro se não começarmos já. Então é preciso valorizar o professor, é preciso que as escolas sejam estimulantes. A gente não pode pintar a escola pelo lado de fora e deixar as salas imundas, sujas, com carteiras desconfortáveis, sem nenhuma estrutura que atraia o alunado. Quando as ruas estão aí oferecendo lan house, oferecendo ambientes que não são o ideal, e o que ocorre? Mas atraem essa garotada, e aí compete com a escola. A escola tem que ser algo muito agradável, algo muito lúdico, e que possa trazer a criança e o desejo dela permanecer ali na escola, né? A disputa é grande, o traficante está aí, oferecendo o máximo possível de benesses, falsas benesses, mas que para o jovem naquele momento parece algo agradável. Bom, o segundo tópico aqui, que a excelente matéria aqui da tribuna destaca, é com relação ao tratamento de dependentes. Eu confesso que sou um apaixonado por esse tipo de postura, da gente ter aí casas de tratamento, comunidades de tratamento, mas tenho aqui duas preocupações que gostaria de discutir com vocês. Primeiro, o Estado de Alagoas não tem uma unidade sequer, né, de tratamento para dependentes químicos do próprio Estado. Sempre são casas terceirizadas, são instituições terceirizadas, que obviamente fazem um bom trabalho, são importantes, mas é primordial que o Estado possa desenvolver isso, uma casa sua, uma casa pública, onde a gente possa ver realmente um progresso nesse tratamento. Eu me preocupo, inclusive nós tivemos aqui o delegado Flávio Saraiva, que fazia no seu erro do alvo um comentário sobre a atuação da Secretaria da Paz. Eu gosto do trabalho, inclusive da superintendente Luísa, que sempre nos atende quando a gente precisa, tem alguém que vem aqui e solicita do programa no internamento. Essa superintendente tem sido assim muito cortês, muito atenciosa e muito competente. Mas a minha frustração é a seguinte: será que lá na frente nós não teremos aí mais uma bomba explodindo com relação a esses convênios, com relação a essas unidades que são estritamente privadas? De fato, Esperon. Antes de falar na questão do tratamento dos dependentes, só para fechar a questão da educação, a educação em Alagoas não vai melhorar do jeito que está, os políticos estão satisfeitos com a atual educação, até porque os seus filhos não estudam no colégio público. Vai ter eleição na Argentina, em toda a Argentina, para o Legislativo, e duas propostas interessantes da esquerda, que se fosse aprovado em todo o Brasil ou aqui em Alagoas, seria resolvido de fato o problema da educação, que seria políticos ganharem a mesma remuneração dos professores e que os filhos dos políticos tivessem a obrigação de estudar em escola pública. Aí, Esperon, de fato, o negócio ia mudar da água para o vinho e melhoraria os índices sociais e de segurança aqui em Alagoas. E sobre a questão de tratamento dos dependentes, é uma questão muito polêmica. O Estado não tem uma unidade de tratamento específico, faz aquele tratamento de contenção de crise, mas depois joga aquela pessoa que é o doente de volta para sua casa, de volta para aquele ambiente, daquele fator de risco, e não resolve o problema. É claro que tem algumas clínicas particulares que quem tem condições consegue pagar, tem algumas clínicas ligadas a algumas prefeituras, ligadas geralmente a igrejas. Também é muito pouco o papel, às vezes, dessas associações, dessas entidades que trabalham com as pessoas que são dependentes químicas. Mas deveria o Estado fomentar ainda mais, junto com além de uma entidade própria, também fomentar essas associações, essas ONGs ligadas à igreja e, de fato, cooperar para a manutenção. Eu vejo o caso da Casa Shalom, por exemplo, em São Miguel dos Campos, mando até um abraço para o pessoal de lá. Quando a mudança de governo, Esperon, a Casa Shalom fica vivendo de doações porque a prefeitura não faz o repasse. Migalhas, né? Migalhas, fica mendigando lá aquela esmola, e era para ser algo que passasse para o governo seguinte, um repasse certinho, porque não estamos tratando de animais, nem se fosse animais. Estamos tratando com vidas e não pode ficar a mercê de prefeito, de prefeitura ou de governo. Leonardo? Uma questão que tem que ficar clara aqui para o nosso telespectador: quando tratamos de dependentes químicos,
é que são doentes, são pessoas que têm um problema de saúde. Não é aquele usuário eventual que usa aí para outros fins ou para se animar, não sei qual é o interesse, mas o dependente químico é um doente. E doente necessita de tratamento de saúde. E a nossa saúde também aqui de Alagoas, que já é precária em todos os sentidos, nós vemos lá o HGE naquelas condições, os postos de saúde, o atendimento praticamente inexiste. Eu lembro aqui do Esperão toda hora fazendo menção ao segundo centro de saúde, que aquela eternidade lá sem funcionar, numa reforma que não acaba. A saúde já é caótica na emergência, na prevenção. Por que na área da dependência química seria diferente? Então temos que avançar bastante nessas outras áreas que eu falei, mas também na dependência química, que são pessoas, quando estão na sua crise de abstinência, são capazes de fazer tudo e geram muitos problemas realmente para a segurança pública e para seus familiares e aqueles que estão no entorno, os vizinhos que presenciam aquelas situações. Quantas vezes mães, pais, irmãos não pedem, pelo amor de Deus, para aquela pessoa ser internada e na ausência de um local para internação, até mesmo presa, para que saia de casa e termine com aquele martírio de todos que estão ao seu redor. A gente precisa rever essa postura, né? Aliás, você falou aqui do segundo centro, o segundo centro tem quase a idade desse programa. 3 anos com sua reforma incompleta. População sofrendo, precisando de atenção. Vamos ter que fazer um bolo. Aliás, eu vou sugerir ao nosso diretor aqui, ao Lípel e ao nosso corpo técnico, quando o segundo centro reabrir, nós vamos comemorar, levar um bolo, fazer uma festa lá, né? E a gente pode até convidar o deputado JHC, né, que está em evidência aí, o pessoal está assim meio apavorado, o cara chegou lá, está fazendo um monte de denúncia. É interessante que a gente leve essas pessoas para tentar ver se o governo acorda. Gente, é importante mudar a postura. Aliás, Felipe, você falou aí sobre políticos que deveriam usar a escola pública para seus filhos, né, unidades de saúde pública. A gente poderia também criar uma situação assim de fazer com que esse povo perdesse o mandato, né? Não, a gente não está satisfeito, deu emprego ao cara, a gente poderia tirar. Nós vamos agora a um breve intervalo, lembrando a vocês, esse programa é fruto de uma parceria entre a Senasp e a Estácio, a faculdade que aproxima você dos bancos acadêmicos ao mundo profissional. A gente volta já. TV Farol, a TV feita para você. Feita para você. Voltamos ao nosso debate. Hoje eu, Felipe Campos e Leonardo Assunção, discutindo aqui sobre a excelente matéria do jornal Tribuna Independente, de autoria do jornalista Alain Lisboa. Mais um tema eu gostaria de passar. Antes, porém, o Felipe nos deu uma notícia aqui que eu fiquei muito triste com relação ao nosso superatleta. Comenta esse absurdo, por favor, Felipe. Como os nossos gestores nos decepcionam a cada dia, hein? Alagoas sempre é destaque na mídia negativa. Sempre vejo Alagoas tá no índice aí dos estados envolvidos com dessa diarreia e no índice de criminalidade, sempre na mídia negativa. Quando é na mídia positiva foi o Johannes, que nos deu um prazer aí, trouxe medalhas para Alagoas, e no seu desabafo ele ficou muito triste. Disse que ele é patrocinado, dentre outras pessoas, pelo governo de São Paulo, porque o seu estado não tem a capacidade de patrocinar um dos poucos motivos que temos de orgulho de sermos alagoanos. Então, é trágico essa questão a falta de apoio para o esporte aqui no estado de Alagoas. É muito triste, né? Esporte, inclusive, Felipe, que é um dos caminhos importantes para tentar afastar das drogas e, portanto, da criminalidade muitas crianças, adolescentes, né? Porque se estiverem aí em escolinhas, na parte da tarde, enquanto seus pais estão trabalhando, elas não estarão tão no fácil acesso aí dos traficantes, né? Então, ao invés, não um esporte de alto rendimento, como no caso do Johansson, que merece o nosso reconhecimento aqui, mas um esporte mais simples. A Secretaria de Educação, associada à Secretaria de Esporte e Lazer, poderia investir nisso para tentar obter resultados, trazer uma melhoria também na área da segurança pública. Mais um motivo de tristeza. É por isso que muitos acham, né, e criticam o nosso programa aqui, porque a gente mostra isso, gente, os absurdos que tem aqui nesse estado que não podem acontecer. E explicamos, né? Bom, um outro item aqui da matéria do jornalista Alain Lisboa é com relação à questão de emprego e salário. Eu gostaria de ouvi-los aqui com relação a isso, porque
Óbvio, eu torço aqui pelo secretário Luiz Otávio, que ele faça aí o seu trabalho, né, embora está sempre aí sujeito a algumas críticas, mas eu me preocupo assim, por exemplo, nós temos aqui diversos empresários que muitas vezes são massacrados pela política de fiscalização, pela política de cobrança, e a gente tem que lembrar, tão importante quanto trazer novas empresas para o Estado de Alagoas, para que a gente tenha aí um número compatível, né, de postos de trabalho, de renda per capita, para que a gente possa ter sim uma população muito mais bem remunerada, uma população muito mais preparada, muito mais educada, mas eu penso assim, a gente também precisa tratar bem o empresário local. Tivemos aquele caso lá da Lopana que, sinceramente, eu acho o chamado tiro amigo, né? Disparo, fogo amigo. Você vai fazer uma abordagem daquela durante a noite, quer dizer, se você vai fazer uma abordagem para localizar desvio de energia, desvio de água, desvio do que seja, tem que ser no horário que o estabelecimento não esteja aberto. É uma coisa ali, intrínseca, uma coisa íntima para que seja resolvido e não para que se faça pirotecnia, que aliás é o forte dessa gestão. Mas eu gostaria de ouvi-los com relação a isso, a importância da gente ter aqui emprego e salário compatível com a nossa população, para que a gente tenha as pessoas com dignidade, né, bem remuneradas e que a gente tenha um Estado melhor. Poderiam comentar sobre isso? Esperon, Alagoas até hoje ainda tem aí sua pauta de investimentos muito focada na questão da cana-de-açúcar, né, indústria sucro-alcooleira, que recebe muitas vantagens do governo do Estado, né, através de projetos aí que muitas vezes trazem isenções de dívidas lá junto ao governo federal. E nós sabemos que é uma indústria que dá muito dinheiro para os seus proprietários, mas para os trabalhadores a coisa não é da mesma forma. E não aproveitamos para diversificar, não temos um parque industrial aqui no nosso estado. Eu uso como exemplo sempre uma viagem que você faça de carro, de ônibus, para Recife ou para Sergipe. Quando você está chegando à capital, você vê a quantidade de indústrias pelas quais você passa. Aqui você não vê, é canavial aí nos nossos municípios e ausência de indústrias. Temos um polo industrial aqui, um distrito industrial muito reduzido, que de vez em quando passa aí por enchentes, sem o devido apoio, e essas indústrias aí que são trazidas, mas que ficam aqui um tempo reduzido, quando as vantagens acabam, elas vão embora. E muitas vezes não temos aqui mão de obra capacitada para trabalhar nelas. Temos que trazer profissionais de outros estados. Então é um problema muito sério, até porque o emprego, o salário é uma ferramenta muito importante. Quando se falava da implantação do Plano Brasil Mais Seguro, nós já lembrávamos isso. Cadê a Secretaria de Trabalho do Estado de Alagoas proporcionando também parcerias, capacitações para o cidadão comum, conseguir através disso empregos, porque não adianta você pensar em segurança pública se a população está abandonada, estaria à mercê, sem oportunidade. Aquelas imagens dos jovens, meio-dia, em uma quarta-feira, sentados no meio-fio sem ter o que fazer, muitas vezes iniciando o consumo de bebida alcoólica, não acaba bem isso. Agora, se esse cidadão tiver acesso a um emprego, um salário digno, com certeza a situação da sua família melhorará, da sua vizinhança e da população como um todo também tomará um destino muito melhor. Felipe. A desigualdade social no estado de Alagoas é muito alta. Nós vemos essa alta dependência da cultura da cana, como diz um colega meu, é uma canocultura. E eu morei em São Miguel dos Campos muito tempo, a minha adolescência foi lá, e o que eu achei interessante, ou você tinha um emprego assalariado ligado à usina, ou você tinha alguma ligação com a prefeitura, ou senão você ia ficar aí a vida toda ocioso sem ter um emprego específico, principalmente na juventude, na adolescência, que você quer iniciar seu primeiro emprego. Na minha época não tinha essa disseminação da droga, não tinha tanta criminalidade. O que ocorre agora? Esse jovem ocioso, que não tem emprego lá na usina, que não tem emprego lá na prefeitura, vê algum grupo de pessoas usando carros bons, usando tênis bons, ligado ao tráfico de drogas. Ele vai traficar e para isso vai delinquir, aumenta a violência. Então a geração de renda, a geração de emprego é fundamental para que o Estado saia desse poço da criminalidade. Sem gerar emprego de qualidade, sem gerar salário de qualidade, com certeza toda ação policial vai ser inútil no combate à criminalidade.
Eu gostaria de acrescentar, Felipe, você fez o relato aí de São Miguel dos Campos, um dos municípios mais ricos do estado de Alagoas. Imaginem os senhores os outros municípios que não são tão aquinhoados, assim, a situação é pior. Aqueles que ainda têm usina conseguem um pouquinho de verba. Os outros é só viver em torno da prefeitura ou então dos nossos queridos aposentados, que sustentam uma boa parte dos municípios alagoanos através dos seus proventos, ajudando outras gerações que não conseguem seu espaço no mercado de trabalho e dependem dos idosos para mantê-los e aos novos entes que vão chegando. A gente tem que despertar para isso e fazer geração de renda, exigir dos nossos gestores. A Secretaria de Trabalho fica sempre esquecida, só é lembrado naquela hora de divisão lá dos partidos políticos por cargos, mas o trabalho mesmo palpável nós não conseguimos ver. Eu gostaria de pedir a você, Felipe, que fizesse um comentário. Por exemplo, eu friso sobre a importância de valorizar o empresário que aqui já está, né? Se ele precisa de orientação na área fiscal, na área trabalhista, que o governo faça, mas que a gente não sobrecarregue, não sobretaxe esse pessoal, para que eles possam aí desenvolver e oferecer muito mais empregos. Mas para não dizer que a gente aqui só critica, eu gostaria de comentar sobre aqueles empresários, Felipe, que fizeram uma parceria no sistema prisional, têm absorvido mão de obra oriunda dos presídios nossos. Como é que vai aquilo? Você poderia fazer algum comentário sobre isso, que, aliás, é um trabalho muito importante, né? Não, bem interessante. Tem o núcleo industrial Bernardo Oiticica, que é localizado lá no sistema penitenciário, que foi uma alternativa do governo do estado, de fato, de criar emprego para pessoas que estão marginalizadas. Começou no primeiro momento desapropriando uma área do estado para que essas empresas montassem, e agora já está na fase, tem 5, salvo engano, empresas montadas, que está absorvendo essa mão de obra carcerária, mão de obra mista. Tem pessoas que são presas e pessoas que não são. Então, isso contribui para a redução da criminalidade? Contribui, porque aquela pessoa que está lá no sistema, tentando se reintegrar ou voltar à sociedade como uma pessoa melhor, ele pode voltar como um profissional, com uma carteira profissional assinada assim que acabar o seu prazo de cumprir a sua sentença. Isso contribui muito. Agora, é interessante, Esperão, que é difícil a sociedade, tem pessoas que não gostam do projeto, não entendem o projeto, porque não conseguem entender. Um estado em Alagoas, com essa lacuna social tão ampla, gerar emprego para reeducando, enquanto milhões de pais de famílias não têm sequer um emprego para uma oportunidade de emprego na sua vida. Mas onde tem esse fator de risco maior é que o Estado tem que intervir. Então, se intervir no sistema penitenciário, criando emprego para aquela pessoa que tinha tudo para voltar à criminalidade, vai reduzir uma parcela aí de pessoas que se envolvem nesse ciclo vicioso da criminalidade. É uma boa iniciativa aí, o Núcleo Industrial Bernardo Oiticica. Felipe, você poderia citar alguns nomes? É importante que a gente valorize esses empresários que estão lá ofertando esse tipo de emprego? Sim, tem a empresa de colchões Bom Sono, do nosso amigo Júnior, tem a empresa Pré-Moldado Alagoas, do Roberto, tem outra empresa de pré-moldados ligado à telha, e tem mais 20 empresas já com espaço reservado lá para montar o seu galpão, levantar a sua empresa e começar a produzir. Esperamos que inicie logo essas obras aí, essas empresas comecem a operar, a produzir. Agora, não é fácil a vida de um empresário, de um microempresário em nenhum estado do Brasil, porque os tributos são muito altos e os estados têm que criar programas específicos como esse para tentar reduzir a carga tributária ou criar meios aí, subsídios para que compense essas cargas tributárias tão elevadas da nossa nação, do Brasil. É bom lembrar, Felipe, eu acho que um dos grandes receios do empresariado é porque o Brasil é da seguinte forma: temos um governo do Estado hoje, amanhã muda o gestor, pode ser que mude a política toda. Esse projeto que está sendo desenvolvido pode ser encerrado e iniciado um outro. O empresário que investiu na construção ali de um galpão, como você disse, colocou lá seus equipamentos, pode ter o projeto encerrado, ele vai ter que começar quase que do zero. Então, essas mudanças que são perigosas. Agora, é interessante, principalmente quando lembramos que o nosso sistema prisional, que só consegue alcançar, na sua imensa maioria, pessoas de pouquíssima renda, a maioria daqueles que ali estão presos nunca tiveram acesso a um trabalho.
né? Saíram da sua adolescência direto para a prisão, nem concluíram sua educação formal, então nunca tiveram acesso ao emprego. E ali, pelo menos, já tem uma noção, já é uma questão, uma coisa para ser procurada no momento que voltarem à liberdade. Bom, eu não posso deixar de fazer o comentário com relação a isso. Eu faço uma comparação, Felipe. Esses empregos ofertados aos reeducandos, na minha opinião, é o mesmo processo da educação, né? Se a gente tiver aqui um bom gestor de educação, aliás, eu gostaria muito, eu tenho um sonho, que seria que o nosso atual governador deixasse duas marcas, uma do governo em que o alagoano se tornou mais seguro e uma em que o alagoano se tornou mais educado. Como seria bom se a gente tivesse um secretário competente, um secretário de educação que fizesse por onde Alagoas se transformar num estado de educados, de pessoas verdadeiramente capacitadas. Mas a gente sabe que não é muito fácil, mas essa comparação que eu faço, é importante que esses empregos sejam dados, porque uma gama muito elevada de pessoas que se envolvem no crime são pessoas que reincidem. Então, esse tipo de postura do empresário que acredita significa o quê? Que vai tirar esse pessoal da reincidência. Então, é importante que seja dado emprego, mas não podemos, como você comentou, Felipe, deixar de priorizar também as pessoas que estão aqui fora. Eu não sei se vocês viram a preocupação do nosso atual secretário estadual do Trabalho, o Alberto Sexta-feira, onde ele correu para renegar um comentário em que houve, em que o Alagoas regrediu nos postos de trabalho. E a gente sabe que essa regressão aconteceu, é uma preocupação do Estado, mas é necessário que o Estado reconheça, né, que é preciso fazer mais, é preciso acreditar mais, é preciso fazer com que empresários lá de fora venham para cá. Agora, não com subemprego, né, porque Alagoas tem uma tendência muito grande a gerar subemprego. Subemprego a gente está aqui cheio, eu não tenho nada contra os produtores de açúcar e álcool, mas a gente sabe que cana-de-açúcar é subemprego, né, em sua maioria gera subempregos. Então isso não vai mudar a situação econômica do Estado. Alguém quer comentar mais um pouco sobre isso? Encerramos? Bom, nós vamos agora mais um item com relação à reforma urbana. Eu gostaria que a gente já fosse pensando aqui na importância de uma postura, tanto por parte do Estado quanto por parte dos municípios, com relação à iluminação pública, com relação ao cuidado com os terrenos baldios, a cobrança, né, dos proprietários, que tem uma postura, né, de zelar também, de contribuir. A gente não pode só cobrar do poder público essa situação. Então, é importante que cada um faça a sua parte. Eu vou voltar logo após o intervalo com essa questão aí, para a gente enfatizar mais um item aqui, abordado pelo jornalista Alain Lisboa, com relação à reforma urbana. Tá? E lembro a vocês, a gente falou aqui sobre emprego, o nosso apoiador, aquele restaurante maravilhoso que é a grife da culinária japonesa, gera empregos, né? Gera divisa, gera receita para esse estado, e é por isso que a gente conta com o apoio do restaurante Mil Hakata. A gente volta já já. TV Farol, a TV feita para você. Feita para você. Voltamos ao nosso debate, hoje aqui discutindo sobre as 3 ações básicas sugeridas aqui numa matéria do Jornal Tribuna Independente. Volto agora ao tema que a gente tinha sugerido aqui um pouquinho antes do final do do segundo bloco, com relação à reforma urbana. O que é que vocês gostariam de comentar sobre a importância de iluminação e outras coisas mais? Esse assunto, Esperão, é importantíssimo. É um assunto que fala-se rapidamente, o nosso telespectador pode não dar a devida atenção, mas é fantástico. Primeiro porque ele mostra aí a importância da prefeitura na área da segurança pública. Que nós vemos aí, outro dia estava conversando com pessoas que moram no interior do estado, e elas dizendo que os seus prefeitos praticamente lavam as mãos no que se refere à segurança pública e discursam para a sociedade da seguinte forma: olha, a segurança pública é com o governo do estado, eu não posso fazer nada, até quero porque a nossa cidade está muito violenta, mas não posso. Entretanto, a prefeitura tem sim muitas coisas para fazer. Quando você melhora a iluminação pública, estatisticamente é comprovado, roubos, furtos, estupros acontecem mais em locais de pouca visibilidade.
Os terrenos baldios, citados aqui pelo Esperon, também propiciam que o criminoso ingresse naquele local para se esconder o produto do crime. E terreno baldio, a prefeitura tem ferramentas, através do IPTU progressivo, por exemplo, você pode cobrar mais de um terreno que não está sendo usado, porque ele não está com a sua função social, para obrigar o dono a colocar alguma função, ou então, pelo menos, que ele mude o seu terreno. Então, deve sim haver uma fiscalização, uma atuação por parte das prefeituras, e elas, dessa forma, ajudarão a ocupar da melhor forma a área pública. Às vezes nós percebemos aí determinados bairros, geralmente localidades mais carentes, que não tem um espaço de lazer, não tem nada, porque a prefeitura não coloca uma quadra, uma praça, né, para poder ali as pessoas se aglomerarem e, através do movimento, não permitirem a criminalidade. Então, há muito sim que as prefeituras possam fazer e ajudarão bastante na questão da segurança. Agora, é investir, é ter projeto, muitas vezes não custa caro, é ter vontade, é querer ajudar na segurança pública. Mas para alguns é muito mais fácil dizer que isso não é um problema deles, embora a sua população sinta na pele as consequências. E o nosso mais jovem consultor? Além Eu sei que tinha um chamado aqui. Tentando, né? Já foi. Além da iluminação, vale ressaltar que favorecem essa criminalidade violenta, ruas muito estreitas, tipo becos, ruas não pavimentadas, entulhos nas ruas, ausência de praças, ausência de iluminação, como foi falado. Isso é até noção daquela política das janelas quebradas. Um ambiente, um bairro tipo foi o Brooklyn, na década de 80, com janelas quebradas, pichadas, aquilo ali favorece a criminalidade. Mas quando a prefeitura intervém com veemência nesse sentido de consertar as ruas, alargar as ruas, reduzir os becos, iluminar áreas escuras, acabar com entulhos, está muito em voga praças públicas de musculação, de aeróbica lá, tudo isso implicitamente favorece a redução da criminalidade nessas áreas onde tem ações agressivas nesse sentido. Então, a mobilidade urbana, nesse sentido, é muito importante para reduzir a criminalidade. E só para fechar, é bem interessante que Alagoas ainda é privilegiado, porque temos essa região da praia bem sossegada, temos essa região muito aberta, onde tem muita violência, diferente do Rio de Janeiro, que os morros são bem fechados, quando há uma guerra, um tiroteio que invade todo aquele centro urbano, não. Alagoas tem duas cidades. A Maceió tem duas cidades, uma parte baixa, outra parte alta, e às vezes acontece como está agora, no clima bom, aquele clima de insegurança no clima bom. Pessoas que moram na Ponta Verde, na praia, às vezes nem acordam para o que está acontecendo. Se fosse no Rio de Janeiro, com certeza estava todo mundo naquela sensação de insegurança. Então Alagoas, até nessa topografia, é privilegiada. E nós, às vezes, negligenciamos em coisas tão simples como é a questão da reforma urbana. Queria só discordar um pouquinho aqui do Felipe, até porque os nossos telespectadores da parte baixa vão dizer que a situação não está tão tranquila assim. Se nós lembrarmos que ali a Pajuçara, a Ponta da Terra, o tráfico de drogas é intenso, de vez em quando somos obrigados a ver homicídios ocorrendo à beira da praia, em horário de pico ali do rush, 7, 8 da noite, pessoas sendo assassinadas. Na própria Ponta Verde, outro dia um flanelinha sofreu uma tentativa de homicídio, depois ainda foi atropelado. Então, há criminalidade sim. Claro que não nos níveis dos bairros mais carentes da parte alta, até porque senão as pessoas aqui estariam protestando muito mais. Mas a violência, a quantidade de roubos também está grande na parte baixa. Bom, eu não posso deixar de ressaltar que o Santos Dumont, aquela área da cidade universitária, também está precisando de atenção. A gente tem percebido ali vários espaços bastante escuros. Aliás, eu estou sendo excessivamente crítico, ou esses 7 meses aí do meu amigo prefeito Rui Palmeira, que aliás não quis vir ao nosso programa aqui, apesar de convidado várias vezes. Eu estou sendo muito crítico, o processo está lento, ele tem que parar um pouquinho de reclamar da gestão anterior e produzir um pouquinho mais. Eu creio que ele vai ter que melhorar, vai ter que mostrar ainda para o que veio. Já dava para ter feito uma ação mais enérgica, mas infelizmente ainda não mostrou para o que veio. Eu também, falando com propriedade, morei 3 meses na parte alta e lá é muito pior do que a parte baixa aqui da cidade de Maceió. O tráfego é descarado, às vezes passa uma viatura da polícia,
mas não aborda, não faz nada, só é passar, eles recolhem, mas continuam a traficar livremente. Santos Dumont, clima bom, muito forte o tráfico de drogas nessas regiões. E, infelizmente, não houve contenção, não houve melhora aí nessa parte alta da cidade. Infelizmente, é a realidade. Estou sendo precipitado com relação a esse comentário, Leonardo? Acredito que não, Esperão, até porque denúncias foram feitas, parabéns pelas denúncias, que sejam apuradas o mais rápido possível. Agora, a ação também tem que ocorrer. Não vimos aquele choque de gestão que era aguardado em áreas que necessitamos bastante, como educação, saúde e várias outras, na Prefeitura Municipal de Maceió. E os meses estão passando, 7 meses já foram embora e não percebemos os trabalhos. O que estamos observando são obras, assim como a gestão passada fazia, agora anunciaram a duplicação da Via Expressa, mas outras áreas que são importantes não estão sendo lembradas. Todo mundo só quer fazer construção, né? Não preciso aqui até explicar o porquê, mas tratar do ser humano fica difícil. Eu me lembro de um slogan aqui do prefeito anterior de Recife, que era: a nossa maior obra é tratar das pessoas. E isso está sendo esquecido aqui em Maceió. Já está no momento de uma guinada e dar uma chacoalhada na gestão municipal. Prefeito Rui, essa crítica aqui é uma crítica construtiva. A gente lhe quer bem, a sua ausência aqui ao programa é uma decisão sua, mas vamos movimentar um pouquinho. O senhor tem o apoio aí, é do mesmo partido do governador. É importante que essa parceria se traduza nas promessas de campanha, né? Que vocês juntos fariam uma Alagoas, fariam uma Maceió muito melhor. E a gente precisa, a população está sofrendo aí, as coisas não estão bem, o processo está lento. Não adquira a letargia do governo do Estado, pelo amor de Deus. Até porque, Esperão, se a coisa não andar muito, nós vamos achar que aqueles boatos que existem são verdadeiros, de que muitas secretarias não funcionam porque são cabides de emprego de alguns vereadores, da bancada governista, que é muito grande. Então tem que as secretarias aguardar a entrada dessas pessoas que não dão o devido expediente e por isso a coisa não funciona. Vamos torcer para que não seja dessa forma. Bem, nós vamos agora, acredito, ao último item aqui desse programa, depois vamos ter que dar continuidade, porque a gente está vendo que as 3 ações básicas que são bastante importantes para que a gente discuta. Eu gostaria de conversar com vocês sobre a questão que eu gosto demais, investigação especializada. Eu não consigo crer, eu não consigo ver polícia que não seja polícia de inteligência. Né? Aquela polícia de truculência já passou. Aliás, eu gosto muito dessa questão da adoção de direitos humanos. É importante que a gente faça com que a sociedade entenda e veja o policial trabalhar sob esses preceitos. Mas, aliás, também não posso deixar de frisar, é importante que a atenção dada ao cidadão infrator também seja a mesma atenção dada aos nossos integrantes da Força Pública. A gente não pode ter procedimentos tanto da OAB quanto de outras entidades de direitos humanos diferenciada. A gente precisa disso num padrão que atenda da mesma forma o infrator e também o policial. Mas eu gostaria que, Leonardo, você poderia falar rapidamente o que é a 17ª Vara, o que é o GECOC, né, o que é a Delegacia de Homicídios, que foi dita como a nossa esperança, que seriam bons investimentos. Inclusive, muita gente foi fazer estágio, foi fazer capacitação lá em São Paulo. A Delegacia de Homicídios é uma estrutura um pouco maior do que uma delegacia comum, em que existem alguns delegados com as suas equipes. No modelo atual, são delegados da Polícia Civil de Alagoas, somados a delegados da Força Nacional de Segurança Pública, com agentes de polícia locais e também de outros estados, exclusivamente para investigarem os homicídios em toda a Maceió e também no município de Rio Largo. Através disso, buscando resultados melhores nos homicídios e assim reduzindo a criminalidade. A 17ª Vara Criminal, uma importante iniciativa do Poder Judiciário alagoano, pioneira, digna até de parabéns. A OAB ingressou inclusive com uma ação tentando impugná-la, mas o Supremo Tribunal Federal disse que a 17ª Vara era legal. É uma vara exclusivamente voltada a julgar casos do crime organizado aqui em Alagoas. Em todo o estado, a 17ª tem atuação. E nós sabemos que eles têm muitas condenações já feitas. São vários juízes, são 5 juízes atuando, então não fica nenhum peso, nenhuma responsabilidade muito grande em cada um desses magistrados, até porque eles agem conjuntamente e a partir disso com muito mais força. E para trabalhar junto à 17ª Vara,
temos o GECOC, que é o Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público, que também vem fazendo um trabalho elogiado pela sociedade alagoana, com prisões e investigações feitas durante os últimos meses para agir junto à 17ª Vara Criminal. Só que eles, como já disse, são do Ministério Público, são áreas mais especializadas de cada instituição aí da área de persecução penal. Felipe, tenho certeza que você também é um admirador tanto da 17ª quanto do GECOC, quanto até mesmo da criação dessa especializada em homicídios. Comenta, por favor. E explicando a natureza dessa 17ª Vara, o magistrado Diógenes Tenório falou bem interessante que em casos semelhantes, onde a criminalidade era bem elevada na Itália, salvo engano, os juízes, por estarem sendo ameaçados por organizações criminosas, começaram a decidir camuflando o seu rosto, sem saber quem era o juiz que prolatava aquela sentença. Então a 17ª Vara tem essa função, já que é um colegiado de juízes para combater a criminalidade, fica mais forte se proteger, porque não é apenas um juiz que vai se expor para sentenciar decisões que vão, com certeza, trazer o desagrado de algumas organizações criminosas. Então, sou também um admirador da 17ª Vara, como o Leonardo disse, chegou ao Supremo, o Supremo regulou e foi declarado constitucional, mas regulou a sua atuação. Mas sem investigação especializada, também não combatemos aí a violência no estado de Alagoas. Eu queria só fazer um rápido comentário aqui, que essa iniciativa que o Felipe falou, o Juiz Sem Rosto, lá na Itália, e aqui a Delegacia de Homicídios está para virar um departamento de homicídio, bem maior. Agora, para isso, depende que o concurso público da Polícia Civil avance. E não adianta pensarmos só em unidades especializadas se as delegacias comuns estão completamente capengas, com o efetivo muito reduzido. Temos que fortalecer todos, as unidades comuns, mas também as especializadas. Bem, a gente tem a proposta aqui de discutir as 3 ações básicas, mas infelizmente o tempo não será suficiente e a gente resolveu fazer um outro programa para dar continuidade. Hoje só conseguimos debater aqui sobre educação, sobre o tratamento de dependentes, emprego e salário, reforma urbana e investigação especializada. Mas a gente vai voltar num outro programa, complementando aqui as demais que integram as 13 ações sugeridas aqui pelo jornal Tribuna Independente. Aliás, um excelente trabalho aqui do jornalista Alain Lisboa. Leonardo. Só lembrando, Esperão, que ao final nós temos também algumas ações para propor, para se juntarem essas 13 para a melhoria da segurança. Muito bem. Nós vamos agora ao quadro do acerto e erro do alvo. Meu acerto, dedicarei aqui mais uma vez ao deputado JHC, João Henrique Caldas, pelas suas denúncias feitas lá de descalabros ocorridos na Assembleia Legislativa de Alagoas, que até agora não foram devidamente respondidas. Tivemos o reinício do ano legislativo após um breve recesso, entretanto os deputados nem compareceram para dar a devida resposta que a mesa diretora tem que fazer. Isso está lamentável. O acerto do deputado pela coragem da denúncia. Agora, lamentável a falta de resposta dos nossos deputados. Agora, o erro vai para a pesquisa, não para a pesquisa, mas para os resultados verificados na pesquisa do Índice de Desenvolvimento Humano aqui dos municípios de Alagoas. Educação em níveis ridículos, renda também muito baixa, todos os índices que seriam interessantes a Alagoas está lá em cima, não está. Então é muito triste que Alagoas sempre povoando esses lugares lá no final, nos índices que deveriam ser salutares. Bem, o meu acerto do alvo eu também vou dedicar ao jovem deputado JHC, João Henrique Caldas. Esse rapaz tem tido uma postura que nós queremos, a postura que todo cidadão quer para o seu estado, para o seu município, e a gente pede, não desista, não tenha medo, conte conosco, o que a gente puder fazer aqui para lhe apoiar, vai estar junto, não desista. A gente sabe que as pressões são grandes, mas não ceda. A gente conta com a sua postura e que isso se multiplique entre os pares aí da sua casa. Bom, o meu erro do alvo eu vou dedicar a esse surto de diarreia. Sabe o que isso significa? Significa que o nosso Estado, que nossos gestores municipais não estão tendo competência suficiente
para reverter certos quadros. Diarreia, gente, é doença de submundo, é doença realmente de miséria. Isso significa o quê? Que a gente não evolui na educação, a gente não evolui na saúde e muito menos na segurança pública. Felipe. Meu acerto acompanha os relatores aqui para o jovem deputado JHC e acrescento o Johannes para as medalhas que trouxe aqui para o nosso estado. O meu erro são tantos erros que eu vou ter que fazer um sorteio. Vai primeiro para a falta de apoio para o Johannesson e o segundo erro vai para o advogado Adriano Soares, excelente profissional, excelente escritor, mas como secretário da Educação deixou muito a desejar. Péssimo secretário, não disse para que veio, não teve concurso, escolas sucateadas, ano letivo atrasado, então esse erro é para você, Adriano. Eu gostaria que vocês agora fizessem as considerações finais de cada um, por favor. As considerações são rápidas, porque vocês viram que o conteúdo já foi grande. Teremos aí um próximo programa acerca das demais ações que entendemos importantes na área de segurança pública, inclusive com sugestões nossas de novas ações. Não deixem de nos acompanhar num próximo programa, porque precisamos de soluções para a segurança pública alagoana. Não só apontar os problemas, como muitos fazem, ou então omitir a realidade, como algumas campanhas institucionais o fazem. Apenas mandar um abraço aqui para a Júlia, da Escola Penitenciária, disse que assistiu o programa. Também para a Rejane, nossa amiga, que completou ano mais um aniversário recentemente. Um abraço aí para a Rejane. Bem, eu quero mostrar a vocês aqui como é importante essas ações básicas aqui, pregadas pela reportagem. A gente entende que isso é importante e não podemos esquecer da valorização do profissional. O governo vem pecando desde o início da sua gestão, sem valorizar o profissional integrante da força pública, nada vai mudar. E a gente precisa disso. Nossa bancada federal também vem pecando, se ausentando aí da pressão sobre a PEC 300, e isso é um apoio importante para o governo do Estado. Então a gente percebe também, entre essas 5 que comentamos, mais essa aqui da valorização profissional. Bom, eu quero rapidamente fazer alguns agradecimentos, primeiro a todos os consultores aqui presentes, e também à jornalista Dulce Melo, ao jornalista Douglas Lopes, Rogério Costa, que nos convidou aqui, eu e o Leonardo tivemos recentemente na Rádio Gazeta, a gente agradece o carinho, também ao jornalista Wilson Júnior, agora vereador. Quero mandar um abraço à minha prima, Cássia Porto, que fez aniversário agora dia 31, a minha filha querida, Daphne, que fez aniversário no último dia 1º de agosto, ao doutor Diógenes Tenório, foi lembrado aqui pelo Felipe, esteve conosco, magistrado. Aliás, doutor, o senhor precisa voltar aqui ao programa com aquele verso e prosa, o programa ficou bastante agradável e muito comentado. Também a nossa querida doutora Rejane Galvão, que aniversariou no último dia 30, a gente envia um maior carinho. Leonardo, algum agradecimento? Um agradecimento e os parabéns vão só para o aniversariante da semana, Fábio Esperon, que não pode ser esquecido aqui, os parabéns. Felipe. Fábio Esperon também, tinha esquecido, mas o Leonardo lembrou, completando aí. Pode dizer a idade? É melhor não falar. Vamos fazer igual a vereadora Heloísa Helena. Não vamos cortar. Corta, agora diretor, corta o programa. As criancinhas vão sair da sala com medo. Eu posso apenas dizer a vocês que quando Jesus disse que venham as criancinhas, eu fui um dos primeiros a chegar. Um carinhoso abraço a todos vocês e a gente volta no próximo programa. TV Farol, a TV feita pra você.